Para quem está começando a mergulhar no mundo do direito, tem uma coisa que precisa ficar clara desde o início. Existe um triângulo de forças que está no coração de tudo: direito, liberdade e poder. Eles não vivem em paz, não, pelo contrário, vivem numa tensão constante. E entender essa briga, essa dança entre eles, não é só teoria de livro, é na verdade a chave para a gente entender como a nossa sociedade funciona. E claro, porque às vezes ela simplesmente não funciona. E tudo, absolutamente tudo, começa com um desejo por liberdade. É uma ideia tão poderosa que, se a gente for ver, ela é o verdadeiro motor da história. Essa imagem de corrente se quebrando não é só um desenho bonito, né? Ela é basicamente um resumo de milênios de lutas reais, de gente de verdade lutando contra a opressão. Só que essa busca pela liberdade já nos joga de cara numa pergunta que complica tudo. Afinal de contas, o que é essa tal de liberdade? E a questão central, que vai assombrar qualquer estudante de direito: será que ela pode ser absoluta, sem limite nenhum? A resposta, adianto, não é nada óbvia. E é nisso que a gente vai mergulhar agora. Então, vamos começar pelo começo, pela liberdade na sua forma mais pura, quase como um sonho. Aquele ideal que inspira revoluções e constrói nações. Olha só que sacada genial é essa do filósofo Norberto Bobbio. O que ele está dizendo aqui é que a liberdade não é um destino final, um lugar onde a gente chega e pronto, acabou. Não. É uma luta que não para, uma trama dramática. Cada conquista está sempre sob ameaça da opressão. Não existe um felizes para sempre, só uma vigilância constante. E aqui a gente precisa separar as coisas, uma distinção que é fundamental. Uma coisa é a liberdade individual. Sabe, o direito de pensar o que eu quiser, de fazer minhas escolhas. Outra, bem diferente, é a liberdade social. Porque pensa bem, de que adianta ter o direito de ir para a escola se na prática um grupo violento te impede de entrar? A liberdade social são as condições reais, na rua, que permitem que a sua liberdade individual e a de todo mundo possam de fato existir. E esse gancho nos leva direto para o nosso segundo personagem, o direito. É exatamente aqui que o sonho da liberdade absoluta bate de frente com a realidade de ter que conviver com outras pessoas. E aqui está o grande paradoxo da coisa toda. Para que todo mundo seja livre, ninguém pode ser totalmente livre. Parece confuso, né? Mas é aquela história clássica. A minha liberdade de balançar o meu braço termina onde o nariz do outro começa. O direito não é uma jaula que tira a nossa liberdade. Pensa nele mais como as regras de um jogo, que garantem que todo mundo possa jogar sem que um destrua o tabuleiro para o outro. E isso não é só papo de livro, não. Olha só esse exemplo prático de uma decisão da justiça. A liberdade de expressão é um direito sagrado, está na Constituição. Mas, como o próprio tribunal diz, ela não é um cheque em branco. Ela para quando começa a atropelar outros direitos tão importantes quanto, como a honra, a intimidade de alguém. O direito, nesse caso, funciona como um mediador, um juiz nessa briga entre diferentes liberdades. Esse trechinho da nossa Constituição parece simples, mas ele é absurdamente revolucionário. Pensa na força disso. A única coisa que pode obrigar alguém a fazer ou não fazer algo é a lei. Não é a vontade de um rei, de um chefe, nem do cara mais forte da rua. Só a lei. Uma regra criada para um processo que a gente concorda que é justo. No fundo, é isso que significa viver num Estado de direito. Passando para o nosso segundo ponto, do absolutismo ao Estado democrático. Vamos ver como essa proteção se construiu historicamente. O contraste entre esses dois mundos é brutal. Pensa bem, no Estado absoluto, a gente não tinha cidadãos, a gente tinha súditos. O único dever era obedecer cegamente a um soberano que, por definição, nunca errava. Aquela velha história de que o rei não pode errar. Mas aí, do outro lado, com o Estado democrático de direito pós-Revolução Francesa, o jogo vira. Entram em cena os cidadãos, agora portadores de direitos fundamentais e protegidos pela separação dos poderes. Para resumir bem a filosofia política, a gente sai de um regime de cortar cabeças e entra no regime de contar cabeças, consolidando a soberania popular. E para trazer isso para a nossa realidade histórica, o pensamento do abolicionista Joaquim Nabuco tem uma reflexão fortíssima. Ele nos lembra que a escravidão era fundada pura e simplesmente na violência. Ela substituía a equidade pela força e o direito pela tirania. A abolição e o reconhecimento dos nossos direitos primordiais provam que tudo isso não é só teoria de livro empoeirado, sabe? São conquistas humanas duras, reais, que alteraram quem de fato tem o controle sobre a vida humana. Entrando na nossa terceira parte, a fronteira do direito. O que nos leva à pergunta central de como isso tudo funciona na prática. É exatamente aqui que o direito atua como uma fronteira absolutamente necessária. De um lado, a gente tem a força bruta, física, instável. É uma mão fechada tentando controlar tudo pela pura coerção. Do outro lado, o poder institucionalizado, equilibrado e legítimo, representado pela balança da justiça. O poder normativo do direito precisou substituir o poder violento. Basicamente, o Estado monopolizou o uso legítimo da força para que a gente não ficasse à mercê de quem tem o punho mais forte. A grande virtude do Estado de Direito é que os limites ao que a gente pode fazer só podem ser impostos por algo chamado lei, e não pelo capricho do mais forte. Vamos ao nosso quarto ponto, as faces do poder. Porque o poder vai muito, mas muito além da força física. Olha só como a definição é precisa. Poder é a capacidade de gerar obediência.
É crucial traçar uma linha nítida separando força de poder. A força física é totalmente instável e momentânea. Se alguém fisicamente mais forte aparece, o domínio acaba na hora. Já o poder transcende a agressão. Ele busca fontes de legitimação no conhecimento, na ideologia, nas instituições políticas. Um poder que é legítimo gera uma obediência voluntária, e é isso que traz estabilidade para as relações. O direito bebe direto dessa fonte de poder, para organizar o nosso caos social. Só que para o direito funcionar de verdade, ele precisa de uma ferramenta irrefutável, a sanção. É exatamente isso que diferencia uma norma jurídica de um simples conselho moral. A norma jurídica é coercitiva. Pensa com a gente, se o direito fosse só uma sugestão de boa conduta, sem nenhuma punição atrelada, ele seria apenas moralidade, dependendo totalmente da boa vontade alheia. O direito precisa obrigar através de atos de poder institucionalizados, o que nos leva diretamente ao nosso quinto ponto, Foucault e o poder descentralizado. Ao mapear a evolução desse controle em blocos de tempo, a gente vê uma progressão impressionante. Nas sociedades antigas, as leis eram tidas como divinas e mantidas na base de punições físicas severas. Na Idade Média, o feudalismo e a igreja monopolizavam as regras. Aí, no século XVIII, com o Renascimento e o Iluminismo, vieram os direitos individuais e a separação dos poderes. No século XX, a gente expandiu para as sanções internacionais e econômicas. E agora, no século XXI, chegamos ao direito digital e aos desafios assustadores da hiperização. O poder deixou de ser aquele carrasco na praça pública para se tornar um sistema incrivelmente complexo. O filósofo Michel Foucault capturou essa mudança de um jeito brilhante. Ele nos mostra que o poder não está mais sentado em um trono de ouro, centralizado num monarca. Hoje, ele é pulverizado, capilar. Ele opera de forma quase invisível, sabe? Flui através da economia global, das instituições empresariais, da mídia e das corporações que literalmente sugam e redistribuem os recursos e atenção de todo mundo. O poder moderno molda e normatiza os nossos comportamentos através de uma disciplina diária nessas redes super descentralizadas. E chegamos ao nosso último ponto, os desafios jurídicos do século XXI. É hora de aplicar tudo isso à nossa realidade tecnológica. Tem um caso prático de jurisprudência que resume perfeitamente esse choque moderno. Imagina o embate entre a liberdade de expressão numa rede social e o direito à honra e intimidade de alguém. Fica muito evidente aqui que a liberdade não é um conceito absoluto. Sim, a livre manifestação do pensamento é super garantida, mas ela encontra limites na hora que ofende a dignidade e a vida de terceiros. Para preservar a convivência ética, a mesma lei que impede a opressão estatal precisa agir para impedir que alguém use sua liberdade digital para destruir o outro. Esses tópicos aí são as nossas novas frentes de batalha. A gente está lidando com a disseminação descontrolada de informações, algoritmos de inteligência artificial tomando decisões que afetam vidas reais e uma vigilância corporativa e estatal absolutamente massiva. Aquela velha luta histórica entre o poder e a liberdade individual não acabou, pessoal. Ela só mudou de cenário. Em vez de espadas e correntes de ferro, a gente lida agora com firewalls, automação e ameaças de cibersegurança. Para concluir essa nossa explicação, fica uma provocação que a gente precisa encarar de frente. Se, historicamente, o direito foi a ferramenta inventada para limitar o poder absoluto e garantir a nossa liberdade, quem é que vai limitar o poder dos algoritmos que hoje decidem de forma invisível o que a gente consome, o que a gente lê e como a gente vive? É uma reflexão inevitável e urgente sobre como os nossos direitos fundamentais vão sobreviver e evoluir nessa nova fronteira. Esperamos que essa análise tenha trazido boas perspectivas. Até a próxima!